Estamos na expectativa de sair o primeiro edital do IBGE esse ano, né, que vai ter vários editais, e nós vamos comentar aqui algumas questões para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, que vai ser o primeiro edital, que provavelmente vai sair esse mês. Nós temos aqui o conteúdo programático, é uma prova que vai cair português, raciocínio lógico, geografia. Nós estamos aqui nos baseando no último edital, que foi de 2016, que a banca foi SESGRAN-Rio. E vamos pegar aqui o assunto de geografia, o primeiro assunto, noções básicas de cartografia, orientação, pontos cardeais, localização, coordenadas geográficas, latitude, longitude e altitude. É um assunto fácil, mas que merece nossa atenção também. Temos aqui algumas questões que foi da última prova, e desse assunto caiu 2 questões na última prova. Vamos lá. Os pontos intermédios Norte e Nordeste e Sul-Sudoeste localizam-se respectivamente entre os pontos cardeais. Você diz que ele pede entre os pontos cardeais, então a gente já eliminaria a letra D e a letra E, porque Sudoeste, Sudeste e Nordeste são pontos colaterais, não são pontos cardeais. Então só sobraria a letra A, B e C. Aí o que é que ele pede? O ponto norte e nordeste, ele fica entre o norte e o leste. Já eliminaria a letra C, ficaríamos entre a A e a B. E o ponto sul-sudoeste localiza-se no sul, entre o sul e o oeste. Então, a resposta é B. É uma questão fácil, mas que é o mínimo que você tem que acertar, é uma questão dessa, de cartografia, que é um assunto bem fácil, só é prestar atenção. Próxima questão. Na figura acima, a diferença entre as longitudes dos pontos A e B é de... Aí você tem que ter essa noção para não confundir longitude com latitude. Aqui os graus de longitude temos de 20 graus a 23 graus. Esse de 0 graus a 3 graus é latitude, não é longitude. Então nós vemos que o A ele está localizado na longitude 20 graus e meio. E o B no 22. Então, a diferença de 22 graus menos 20,5 é de 1,5 graus. Então, a resposta é B. É uma questão fácil também, mas que a gente tem que ter essa noção da diferença entre latitude e longitude para não confundir. Agora vamos comentar aqui mais 3 questões que foi da prova de agente de pesquisas de 2014, que a banca também foi SESGRAN-Rio. E de cartografia caíram 3 questões. Primeira questão. Na figura acima, o banco com uma pessoa sentada está localizado no globo terrestre, entre as seguintes referências geográficas. Aí você tem que ter a noção de onde fica a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, é o mínimo que você tem que saber. E onde fica o Polo Norte e o Polo Sul. Nós vemos aqui que a pessoa que está sentada, ela está visivelmente sentada no Polo Norte. Então, ela está entre o Trópico de Câncer e o Polo Norte. Logo, a resposta é letra D. É uma questão bem de você saber esses termos, né? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linha do Equador. Polo Sul, Polo Norte. Próxima questão. Um avião de pequeno porte se desloca em linha reta do Aeroporto Internacional de Brasília, no Distrito Federal, em direção a Belém, capital do estado do Pará. Considerando a margem de diferença de menos de 1 grau de longitude entre essas 2 cidades e os pontos cardeais, a aeronave se deslocou no sentido... A mesma coisa, ele pede os pontos cardeais, muita gente cai na pegadinha. Você já eliminaria a letra E, letra C, letra B, que Nordeste e Sudeste são pontos colaterais. Aí cuidado para não cair nessa pegadinha. É uma questão fácil, mas se você não perceber e não ler o enunciado da questão, você pode errar. E é bom também você ter uma noção da localização onde fica cada estado. É bom você... Tem muitos aplicativos aí que você pode baixar para treinar onde fica cada estado, quais são as capitais. Então, se ele vai sair de Brasília, ele vai estar no sul. Então, ele vai em direção a Belém, que fica a norte de Brasília. Então, é letra D, sul em direção ao norte. Então, é bom você treinar bastante onde fica cada estado. Pode parecer algo besta, mas que vai ser
vai fazer grande diferença na hora que você for interpretar os mapas, que cai muito mapa nas provas do IBGE. Então você tem que ter essa noção. Próxima questão. A definição arco contado sobre o meridiano do lugar e que vai da linha do Equador até o lugar considerado refere-se a qual elemento cartográfico? Falou em linha do Equador é latitude. Você tem que saber o termo latitude e longitude. Se ele falasse meridiano, seria longitude. Aqui eliminaria escala, que não tem nada a ver com escala, nem hemisfério, nem legenda, que legenda são os símbolos. Então, falou em linha do Equador, latitude, norte e sul. Decora, latitude, norte e sul, longitude, oeste, leste. Agora nós vamos comentar aqui mais duas questões, também da Banca Sesgran-Rio, mas que foi para o cargo de técnico em informações geográficas e estatísticas. Então, quem tem interesse em fazer o concurso efetivo, né, que a gente nem sabe quando vai ser, mas quem está aí, que tem essa intenção, acaba que estudando geografia também está estudando para a próxima prova de técnico, que futuramente, quem sabe, um dia vai ter. Então, temos aqui, no espaço aéreo brasileiro, uma aeronave se desloca em linha reta de Palmas, no Tocantins, para Brasília, no Distrito Federal. De acordo com os pontos cardeais, essa aeronave descreve uma trajetória no sentido, a mesma coisa, ele pede pontos cardeais. Então, aqui vai ser norte-sul. Ele sai de Palmas, no Tocantins, e em direção a Brasília, em direção ao sul. Então, você tem que ter essa noção, onde fica o Tocantins, onde fica Brasília. Você tem que ter essa noção na sua cabeça de mapa, para poder acertar uma questão dessa. Próxima questão. O território brasileiro é atravessado por dois paralelos de referência, o Equador, na latitude 0, e o Trópico de Capricórnio, na latitude 23,5. O Trópico de Capricórnio atravessa alguns estados brasileiros. Um desses estados é... Isso aí é decoreba, você tem que saber quais são os 3 estados que o Trópico de Capricórnio atravessa. No caso, a resposta vai ser São Paulo, porque o Trópico de Capricórnio ele atravessa os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. E você tem que ter essa noção no mapa. E também, se ele dissesse sobre a linha do Equador, quais são os estados que a linha do Equador atravessa, são 4. Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. Então, cuidado para não confundir. Ele está pedindo o Trópico de Capricórnio e não linha do Equador. Mas se ele pedisse linha do Equador, seria os 4. Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. E agora aqui a última questão de cartografia. E essa questão é da FGV, foi da prova de técnico de informações geográficas e estatísticas. E já é uma questão mais elaborada, né? Que a FGV é bem diferente da Sesgran-Rio. E a gente ainda não sabe qual vai ser a banca, né? Que o edital ainda não saiu, estamos na expectativa. Então, a gente vai estudando aí várias bancas. E vamos lá. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que permitem localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas determinam 2 tipos de coordenadas, latitude e longitude. O mapa abaixo apresenta 5 pontos, localizados em coordenadas diferentes e representados pelas letras A, B, C, D e E. A partir da figura acima e com base no sistema de coordenadas, é correto afirmar que a gente vê aqui, essa parte de lado, os números, é latitude, norte e sul. E a parte aqui de cima é o meridiano, que divide entre oeste e leste. Primeiro que você já veria aqui que latitude é norte e sul. Não existe latitude leste, não existe latitude oeste. Então, já eliminaria aí umas alternativas. E longitude é oeste e leste. Não existe longitude norte, não existe longitude sul. Então, a gente vê que o ponto C, ele está localizado a 60 graus de latitude norte e 40 graus de longitude leste. Essa é a resposta, letra C. O ponto C está localizado a 60 graus de latitude norte e a 40 graus de longitude leste. É uma questão que, assim, você tem que prestar bem atenção, que
é uma questão que você pode errar se você não olhar no detalhe, né? Ou confundir os termos. É isso, ficamos aqui, até o próximo vídeo.